O ano de 1875, para os imigrantes, marca o encontro de duas Itálias. Aquela de origem e a que passaram a construir no Brasil e no Rio Grande do Sul. Esses 135 anos remetem-nos às mais diversas formas de como os 100 mil italianos da imigração responderam aos desafios do país e do Estado, por meio da agricultura, artesanato, indústria, comércio, cultura e tantas outras atividades. Construindo capitéis, capelas, escolas, casas de saúde, hospitais, salões comunitários, consequência da fé e da solidariedade cristã, abrindo clareiras para casas e plantações, estradas picadas para o fluxo dos frutos do seu próprio trabalho, e impulsionando povoados e municípios, deram eles uma face própria e definida à vida do Rio Grande do Sul, assim como hoje muitos estão fazendo em todos os recantos do território brasileiro. Quando as terras das colônias velhas estavam ocupadas ou já com pouca vitalidade, os colonizadores italianos começaram a migrar para outras regiões do estado. A construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul teve papel importante nesse cenário, pois muitos povoados foram se formando ao longo das estações. Segundo estatísticas oficiais, o primeiro italiano a aportar no Alto Uruguai foi Francisco Ocella, em 15 de abril de 1910. Depois chegaram João Pilate, em 10 de maio do mesmo ano, e Domênico Michelin, que trouxe, aos 58 anos de idade, consigo toda a sua família. Entre 1916 e 1926, cerca de 700 famílias de origem italiana povoaram nossa região. Os colonos trabalharam na agricultura, cultivando trigo, milho, feijão e outras culturas. Surgiram os moinhos, dedicaram-se ao cultivo de parreirais, à produção do vinho, à criação de animais. Os que se dirigiam para as cidades exerciam as mais diversas profissões. Havia os profissionais liberais, como médicos, farmacêuticos, engenheiros, advogados. Havia pequenos proprietários, tais como hoteleiros, artesãos, comerciantes, mascates, fotógrafos, alfaiates, sapateiros, ferreiros, leiteiros e os sacareiros, que faziam o transporte de cargas. Havia também os menos favorecidos, mas não menos importantes, vendedores de bilhetes, jornaleiros, serventes das fábricas, amas de leite, engraxados. Ao festejarmos os 135 anos da imigração, precisamos valorizar o patrimônio cultural que estamos todos construindo, engajados e comprometidos com a identidade e a cidadania sul-rio-grandense e brasileira. Conscientes de que a riqueza maior do nosso Estado é, justamente, a sua diversidade étnico-cultural. Devemos, assim, legitimar e fortalecer essa diversidade, em seu folclore, suas tradições e em suas ricas manifestações artísticas e culturais, preservando nossas identidades e promovendo a pluralidade. Os imigrantes chegaram à região impregnados de valores, dentre os quais destacamos a honestidade, a propriedade, o trabalho, a parcimônia, a família e a religiosidade. Como proprietário de um lote de terra pelo qual pagava, o imigrante deixava de ser um errante e fundava suas raízes num lugar. A terra representava a redenção econômica, a liberdade e a possibilidade de ascensão social. Os hectares de terra que cada um comprava tinham um significado de uma conquista. Esse sentimento, cada um de nós, seus descendentes, podemos testemunhar como verdadeiro nas manifestações de nossos pais e avós. Tantas e tantas vezes ouvimos de suas próprias bocas. Cada um desses homens e mulheres soube dignificar com o suor do trabalho o seu pedaço de terra. E isso é visível nas paisagens econômicas e sociais das antigas colônias, redesenhada a partir da chegada dos imigrantes há 135 anos. A partir da terra, o trabalho assume uma dimensão mística, de verdadeira redenção humana, constituindo-se na fonte de liberdade, contendo em si o sentido da dignidade e da respeitabilidade perante a sociedade, verdadeira síntese de todas as virtudes humanas.
Outro desses valores é a parcimônia, o espírito de economia, que guardava o frasco vazio, o prego enferrujado, o remendo na roupa, o tacão, como se dizia, que juntava grãos caídos e economizava os centavos. A vida difícil da Itália educara-os deste modo, para poderem sobreviver. Muito mais do que ser considerado uma distorção de caráter, o chamado chauvinismo impunha-se como uma condição de sobrevivência, numa realidade de muitas carências materiais. A família, como núcleo de organização social e de convivência, foi e ainda é um dos elementos que traçou e traça a fisionomia da sociedade criada pelos imigrantes italianos. Se os grupos de imigrantes que aqui vieram eram de famílias, isso foi mantido e ampliado pelas altas taxas de fecundidade. Famílias numerosas, necessitadas de braços para o trabalho, desenvolveram um profundo sentido de solidariedade e apoio mútuo. Esse legado de amor e respeito à família, primeiro elemento de identificação de uma pessoa, é um traço marcante em nossa cultura, legado de nossos antepassados. A religião católica, predominante entre os imigrantes, na sua dimensão espiritual da fé e nas práticas litúrgicas, era dirigida e oficiada, tanto por padres como por leigos, os chamados nostro prete. A religião exercia papel organizador da comunidade, de controle social e de fusão mística, que justificava o destino terreno e transcendente do grupo. Estes são alguns dos principais valores que nos foram transmitidos por nossos ascendentes imigrantes. Das inúmeras contribuições dos italianos para o Brasil e a sua cultura, podemos destacar o uso do tchau como saudação, o enraizamento do catolicismo no Brasil, trazendo elementos italianos para a religião brasileira, diversos pratos que foram incorporados à alimentação brasileira, como o hábito de comer panetone no Natal, espaguete, pizza e espaguete frequentemente, o sotaque da Serra Gaúcha e do interior do nosso município e a introdução de novas técnicas agrícolas. A imigração italiana no Brasil também serviu de inspiração para várias obras artísticas, televisivas e cinematográficas, como as telenovelas Terra Nostra, Esperança, o filme O Quatrilho, que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1996. Quanto a personalidades literárias, políticas, artísticas, esportivas, empresariais, a contribuição dos imigrantes italianos e de seus descendentes é significativamente expressiva. A história do Rio Grande do Sul e do nosso município está profundamente identificada pelos sobrenomes de origem italiana. E seria um risco muito grande tentar citar todos, sem cometer injustificáveis esquecimentos. A chamada dos nomes dos vereadores desta casa faz-nos ouvir todos os dias a sonoridade dos sobrenomes de origem italiana. Para fazer justiça ao heroísmo dos imigrantes, primeiramente deveríamos citar os 100 mil pioneiros, depois a sua descendência, que somente no Rio Grande do Sul chega atualmente a cerca de 3 milhões de pessoas. E citar ainda, no Brasil, os cerca de 27 milhões ítalo-brasileiros, que constituem a segunda maior pátria italiana do mundo, fora da Itália. Ao voltarmos o nosso olhar sobre esses 135 anos, veremos o extraordinário Ao voltarmos o nosso olhar sobre esses 135 anos, veremos o extraordinário milagre da transformação e da integração das paisagens humanas e socioeconômicas, obra da colonização italiana em nosso estado. Os barracões, as picadas, os focolari, os moinhos de água, os filós, as cantinas, os oratórios, as bicas, a mora, a bocha, o rosário em família, o sino tangendo, a uva, o vinho, as cantorias. Tudo, um universo primitivo e original, convive ainda hoje com prédios de moderna arquitetura, com estradas asfaltadas, com a metalurgia de ponta, os implementos agrícolas e rodoviários e inúmeras outras atividades industriais, as confecções,
as escolas, a universidade e um rico e intenso movimento artístico e cultural de um povo altivo e empreendedor.